como a história se move, com vagar. Acerca dessas crises litúrgicas, nós podemos falar também, professor Júlio, que existem crises litúrgicas no passado? Houve algo de parecido nos concílios anteriores? Esse é um ponto importantíssimo, né, para a gente tratar aqui. Eu diria que um dos argumentos muito utilizados pelos tradicionalistas é que o Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica implementada pelo Concílio Vaticano II, ela ocasionou uma série de abusos litúrgicos, né? E esse argumento, ele é muito utilizado pelos tradicionalistas, é um argumento, digamos assim, muito forte e que acaba contaminando, que acaba convencendo muita gente, inclusive gente que não é tradicionalista, que, digamos assim, abomina os tradicionalistas, mas que acaba acreditando nesse argumento. Veja bem, que fique claro, eu não estou dizendo que não existam abusos litúrgicos, né? Eu concordo com o padre José Eduardo que as coisas estão entrando nos eixos, né? Eu já tenho uma certa idade, né? E eu me recordo que quando eu era mais jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ia à missa em determinados lugares, que a gente via coisas assim, suspeitas, escabrosas, e hoje é raríssimo a gente ver esse tipo de coisa. Então, acho que nos últimos 20 e poucos anos, nós tivemos uma melhora excepcional, né? Nós temos aí um clero jovem, muito bem formado, não é porque eu trabalho como professor num seminário, não, né? Mas assim, eu acho que nós temos aí uma safra de jovens sacerdotes muito boa, né? Muito piedosa e muito bem formada, então, de fato, as coisas estão entrando nos eixos, né? Mas esse argumento, né, de que, digamos assim, de que os abusos litúrgicos, eles são consequência da reforma litúrgica, ele também é um argumento falso. Por quê? Porque sempre existiram abusos litúrgicos. Aí é que está a questão, né? Repito, não estou negando, não estou dizendo que não existam abusos litúrgicos hoje, mas o que eu estou dizendo aqui é que existiam abusos litúrgicos antes do Concílio Vaticano II também. Existiam abusos litúrgicos na missa tridentina, né? Existiam abusos litúrgicos pelo menos desde o século IV, né? O Santo Atanásio já relatava lá, ele relata na vida e conduta de Santo Antão, né? Ele fala lá de uma visão que Santo Antão teve, né, dos abusos cometidos pelos arianos, né, e das atrocidades cometidas pelos arianos, né? E, né, nós temos relatos aí, né, nós temos relatos dos sacerdotes aqui no Brasil, que antes da reforma litúrgica, eles rezavam a missa muito rápido, né? Eles sabiam que estava tudo em latim, eles sabiam que ninguém estava entendendo o que eles estavam falando, então eles matavam a missa lá em 15, 20 minutos, omitiam partes inteiras da missa para rezar, para celebrar a missa mais rápido, porque ninguém percebia, né, o que eles estavam fazendo, ninguém percebia que eles estavam omitindo partes da missa, né? Nós sabemos também que como as pessoas não entendiam, né, o que estava sendo dito, as pessoas iam para a missa para ler jornal, para conversar, tinha gente que dormia, né? Então nós temos esse tipo de relato, né, que mostra que, enfim, o que a gente vê hoje nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, não é uma novidade, tá? E nós tivemos uma grande controvérsia litúrgica que envolveu os jesuítas, tá? No período colonial, né? Então, muito antes do Concílio Vaticano II, né? As controvérsias litúrgicas dos jesuítas, quando os jesuítas iam evangelizar lugares distantes, principalmente na Ásia, eles realizavam adaptações, entre aspas, litúrgicas, para deixar, digamos assim, a missa mais inteligível para os povos nativos que eles estavam evangelizando, né? E algumas dessas mudanças litúrgicas eram verdadeiros abusos. Tanto que quando os jesuítas mais tarde foram acusados, né, quando a ordem foi suprimida, né, pelo papado, essa foi uma das acusações feitas contra os jesuítas, né? Essa acusação dos abusos litúrgicos que eles cometiam, né, na Ásia, principalmente na Ásia. Então, repito, abuso litúrgico não é novidade na história da igreja, infelizmente, tá? Que fique claro que eu não estou falando aqui que abuso litúrgico é algo bom, não é algo deplorável,
é algo que deva ser combatido, tá? É algo que deve ser combatido, tá? Mas o que eu quero que todos entendam aqui é que os abusos litúrgicos não são consequência do Concílio Vaticano II, os abusos litúrgicos não são consequências da reforma litúrgica e da missa nova. Sempre existiram abusos litúrgicos ao longo da história da igreja. Abusos de diversas naturezas, mas eles existiram. Né? Eu citei apenas alguns exemplos aqui, mas poderíamos citar outros. Tá? Quando leio, por exemplo, a vida de Santo Afonso Maria de Ligório, nas visitas pastorais, ele sempre colocava um altar na casa paroquial, mandava que se colocasse um altar na casa paroquial e fazia o padre celebrar uma missa na frente dele. E eram muito raros os padres que não cometiam graves erros na celebração da missa, e foram muitos que Santo Afonso teve que suspender por causa desses erros. Nos tratados de teologia moral pré-conciliares, repetiu-se um princípio dado por Santo Afonso, que quem celebrasse a missa em menos de 15 minutos cometia pecado mortal, com certeza. Agora, queridos, rezar a missa antiga em 15 minutos, com todo aquele ritual, com todas aquelas orações, não é coisa simples. O padre precisa rezar com uma velocidade, com uma pressa, enfim, uma descompostura muito grande. E eu mesmo vi, testemunhei abusos litúrgicos na missa tridentina. Bom, basta nós mencionarmos um abuso litúrgico recentíssimo que aconteceu numa missa pontifical no Trono, em plena praça pública no Rio de Janeiro. Isto é um abuso litúrgico. É um abuso litúrgico. E um abuso litúrgico grave, porque equivale à usurpação do trono e da autoridade episcopal, e nenhum bispo sem jurisdição pode celebrar a missa no trono. Aí o pessoal fala assim, não, mas aqui não era um trono, era um faldistório. Primeiro que não era porque tinha encosto. Segundo que a missa no faldistório não é simplesmente você colocar um faldistório no lugar do trono. Né? É um rito, é uma forma de celebrar a missa. Então, se essas pessoas que dizem prezar tanto pelo rito tridentino, tanto, cometem a olhos vistos de todos um abuso litúrgico tão escandaloso quanto esse, eu me pergunto, com que autoridade eles podem recriminar com tanto furor contra a missa reformada, segundo as determinações do concílio. Às vezes, as pessoas elas não sabem o que elas estão falando. Por exemplo, imagine o seguinte: se a oração eucarística hoje fosse recitada em voz baixa pelos padres, vocês imaginam o que aconteceria? Nós teremos orações eucarísticas ditas em menos de 3 minutos, queridos. Então, quando hoje a igreja diz, olha, é bom que o povo escute o cânon, é bom que a oração eucarística seja dita em voz alta, inclusive a celebração de frente para o povo, que eu também preferiria que fosse versus Deum. Mas é inegável que, sendo observado pelos fiéis, o sacerdote precisa manter uma certa compostura. Ele não pode simplesmente celebrar fazendo, por exemplo, uma expressão de pressa, uma expressão de pânico. Enfim, é para dizer que no nosso tempo, nos nossos dias, há uma razão para que as coisas sejam tais como elas são.